tá pegando R$ 1,1150 guaranis. As baixas que tiveram na Guerra del Chaco, né? Maluco, se você dirige em São Paulo, no Rio de Janeiro, acho que tá tranquilo você dirigir por aqui. Passa pela Harpa Paraguaia, segue pro letreiro, bar mais antigo de Assunção, Bar San Roque, frente da bandeira do Paraguai. E atrás é o brasão de paz e justiça. E aí, hoje é dia de ruta, então já finalizamos a parte de pousadas, a parte da encarnação. Hacemos cambio para ter efetivo, porque temos 2 pedágios daqui até Assunção. No Google dizia 17 mil guaranis, aqui tá falando 20 mil guaranis, em teoria são 3. São 5 horinhas aí de viagem, 352 quilômetros. Então bora explorar um pouquinho mais o Paraguai, essa região que eu gosto tanto. O caminho para lá, lembro que é um caminho bem bonito, eu fiz, lógico, de Assunção para cá. Mas tem bastante coisinha legal no meio do caminho. E depois, claro, explorar a mãe das capitais da América do Sul, Assunção. E aproveitando, né, já ia esquecendo, né, como que a gente fez o câmbio. A gente precisava ter efetivo, porque normalmente pedágio não aceita cartão. O pedágio, acho que eu acho mais legal, o pedágio do Uruguai, que você diz para onde que você vai, você já recarrega na própria placa, então é meio que um free flow. Mas informação importante, a gente pensou em fazer o câmbio, digamos, informal, com os palititos ali da fronteira, R$ 50 estava dando 50 mil guaranis. Não gostamos muito da conversão e a gente foi direto numa casa de câmbio dentro do shopping Costaneira, que a gente sabe, casa de câmbio formal, ela acaba tendo piores cotações, só que a gente conseguiu pegar 1 para 150. Então os mesmos R$ 50 deu 57 mil guaranis. Então acabou sendo super vantajoso e direto na casa de câmbio. E assim, o Western Union, eu já saquei o Western Union aqui no Paraguai, ele tem uma cotação ligeiramente melhor. Então, onde a gente estava pagando 1 para 150, no Western Union estava dando 1 para 190. Então, vou pegar um exemplo, a gente colocou 30 litros de diesel para ir daqui de Encarnação até Assunção, que são mais ou menos 350 quilômetros. A gente pagou 260.700. 260.700 pagando direto no cartão da XP deu R$ 226. Se a gente fosse fazer essa mesma conversão em efetivo no Western Union, ia dar R$ 217. Então, assim, tá um câmbio bem interessante. 1 para 150, tanto você usando cartão de crédito, quanto você usando casa de câmbio, quanto a própria Western Union. Então, 1 para 150... 1 para 1,150, porque o Guarani também tem mais casas decimais. Não é que são casas decimais, né? Vai? Vale, ele é na casa dos milhares, né? Exato, então fica a dica. Tá valendo a pena pagar com cartão direto, mesmo pagando IOF. E tá valendo a pena você fazer em casa de câmbio formal ou na Western Union. Eu, particularmente, não recomendo os palititos porque não tava com uma cotação boa. Então não seja escamado por essa galera. E assim, uma coisa que eu sempre procuro fazer na viagem, acho que a gente tá bugando muito, porque a gente tá entre Argentina e Paraguai. Uma hora tá fácil para pensar em pesos argentinos, outra hora a gente precisa pensar em guaranis que tem grandezas similares, a gente acaba ficando doidinho. Então pega um valor que seja fácil, tipo R$ 50. Quanto que vai dar os R$ 50 no palitito, no cartão de crédito e na Western Union? Aí você já consegue ter uma boa ideia de onde vai acabar sendo o câmbio mais vantajoso. Mas fica a critério de informação, a gente está pegando R$ 1.150 guaranis. E para começar em Assunção, a ponte clássica Heroles del Chaco. Sabia que é uma das maiores obras de engenharia do Paraguai? Então, tipo, ela é super imponente. Inclusive, a gente estava até comentando, ela lembra muito aquela ponte que hora fala que foi inaugurada, hora fala que não, que tem lá entre Cidade do Leste e Brasil, para ver se tenta desafogar um pouco a ponte da amizade, né? Mas, pô, isso aqui à noite é a coisa mais linda. E aqui você tem todo um parque que vai margeando o rio. Eu não lembro se esse é o Rio Paraguai, mas eu vou colocar aqui essa informação. Então é um parque que a galera vem pescar, vem caminhar.
E seguindo reto aqui, você chega na parte da Costaneira, vai passar pelo Palácio de los Lopes e aqui pra frente também tá o Centro Antigo. Então acho que assim, é um dos primeiros lugares que eu gosto de começar a tour por Assunção, porque eu acho que é muito linda e também acaba sendo uma ponte muito histórica, porque ela foi feita em homenagem às baixas que tiveram na Guerra del Chaco, né? Que foi quando a Bolívia quis tomar controle do Chaco, que é uma região até bem árida aqui do Paraguai, e essa ponte também homenageia as baixas que tiveram lá, né? E assim, para mim falar do Paraguai, eu sempre gosto de falar muito dessa parte histórica, porque é um país sofrido, é um país que sofreu muitas baixas, né? A Guerra da Tríplice Aliança foi quase que devastadora, né? Tipo, o país perdeu, se eu não me engano, as estimativas mais recentes falam que perdeu quase 80% da população masculina e quase 50% da população como um todo, né? Então, foi uma guerra que devastou o país e, querendo ou não, isso atrasa todo o desenvolvimento até hoje, né? Tanto que, para mim, é uma coisa que chama bastante atenção. Você pode ver, ó, você olha assim no horizonte do Paraguai, não é uma capital muito verticalizada. Agora que parece que está surgindo muito prédio, a gente viu muito canteiro de obra. Inclusive, isso foi uma coisa que eu achei muito interessante. Eu estive aqui no Paraguai em janeiro do ano passado. Estou aqui de novo em janeiro, 1 ano. Já mudou pra caramba, já surgiu prédio, já surgiu um monte de coisa diferente. Então eu vejo que assim, o Paraguai ele tem um plano de longo prazo e me dá a impressão que os frutos estão começando a aparecer agora, né? Tanto que muito se diz que essa daqui vai ser a Suíça da América do Sul. Eu acredito fortemente nisso. Então, pô, tô gostando demais de estar aqui de novo, de estar explorando de novo essa cidade, que acho que é a minha segunda capital favorita. Primeira, por enquanto, ainda está em Floripa, mas é um lugar que eu gosto bastante, é um lugar que eu tenho muito carinho e, óbvio, eu tenho ascendência paraguaia, né? Então, para mim, é muito especial esse país. É um país muito histórico, é um país muito legal, é um país muito bonito que eu acho que a gente tem que falar mais sobre ele, porque é um destino que, para nós brasileiros, é barato, relativamente, né? Tipo, tem algumas coisinhas que são caras e tal, mas no geral a acomodação é barata. Comida, tem restaurante que tem preço próximo do Brasil, tem restaurante que é super barato, comidinha de rua, assim, nossa, é peanut, sabe? Então acaba sendo um destino que vale muito a pena. Então qual que é a minha ideia agora? A gente passou pela ponte, vamos agora fazer um pouco da Costaneira, dar uma caminhadinha ali no centro histórico. Inclusive, a gente já deu uma volta na Nicei, já deu uma volta na Cell Shop daqui. Nicei, os preços estão super mais caros que lá. Cell Shop tá o mesmo preço de Cidade del Oeste. Então tem coisas que a gente vai acabar comprando aqui, tem coisas que a gente vai comprar lá em Cidade del Oeste. Qual que é a questão que a gente percebeu? Nicei tem bastante variedade. A Cell Shop nem tanto, me parece que ela é muito mais focada em jogue. Mas coisas da Apple você acha fácil, então iPad, MacBook, iPhone, essas coisas todas a gente encontrou lá. Então, bora continuar. Bom, e seguindo a gente viu a ponte lá no fundo, né, que ela vai circulando o Rio Paraguai. A gente vem seguindo aqui por essa Avenida da Costaneira e aqui a gente para num dos primeiros pontos turísticos que eu gosto bastante, que é essa espécie de harpa paraguaia aqui. Eu já vou ali para mostrar para vocês. Aqui também, um pouco mais à frente, fica o Cartel de Assunção, que a gente vai dar uma caminhadinha para lá também. E tem todos os pontos turísticos, né? Aqui uma coisa que eu acho super legal, eles colocam esse observador aqui pra gente poder ver a casa do José Lopes. E olha que legal, ele dá zoom. Eu não consegui encontrar direito, não sei se vai estar bom pra ver na câmera, mas pô, achei muito massa isso aqui. Então tem esse ponto e, olha, agora estourou tudo, né? E justamente a harpa paraguaia em si, ela emite sons com água. Nunca tinha visto isso. Olha como é bacana. E ó, aqui no Paraguai o sol castiga, viu? Hoje tá por volta de 36 graus. O ano passado, quando eu tava aqui, tava batendo 46 nesse horário. Então, pô, venha preparado, traz um chapéuzinho. Eu não vim preparado, né? Tô sem.
um óculos escuro e um protetor solar. Mas ó que bacana isso aqui. Aí, ó. Lógico que eu sou desafinado, então não vou conseguir criar uma melodia agora, né? Vamos ver se sai alguma coisa. Acho que não. Bom, não é o meu forte. E ali tem um lugarzinho para você tirar foto e tal, e eu já quase caí aqui. Mas, bom, o que eu recomendo para começar em Assunción? Começa na Ponte Heroles del Chaco, segue direto, você vai passar pelo Monumento da Área Paraguaia, vem seguindo nessa Avenida da Costaneira e ó, a estrela está ali na frente, ó. Não sei se vai dar para ver, deixa eu trocar pro zoom aqui. Mas o Palácio dos Lopes está nessa direção, depois da roda gigante. Eles não deixam a gente filmar na frente do palácio, mas atrás pode. Então a gente também vai passar ali. E ó, ali a gente saiu da harpa, seguimos andando aqui, você já chega no cartel ou letreiro Yo Love Assunción, com uma vista dessa. Olha. E essa é a Avenida da Costaneira. Então, como eu comentei, começa lá na ponte, passa pela Harpa Paraguaia, segue pro letreiro e, seguindo reto aqui, você vai passar também pelo Palácio de los Lopes, vai também conseguir fazer a caminhadinha do Centro Histórico. E não deixe de reforçar, traz um chapéuzinho, traz um protetor solar, porque o sol aqui não é fácil. E olha que desde acho que do primeiro dia que a gente chegou nessa região da Argentina, Paraguai, hoje acho que é a primeira vez que a gente está vendo nuvem no céu, porque no geral é aquele sol torrando. Mas essa é a Avenida da Costaneira. E assim, no geral, caminhando por aqui, a gente se sente super seguro. É um local muito policiado, então você vê polícia pra todo lado. Lógico, como a gente ouviu de um paraguaio, depende da sua sorte, mas não passa nada. Mas no geral, assim, acho que a sensação de segurança também é bem forte. Aqui é uma capital. Eu não sinto a mesma insegurança que eu sinto em São Paulo, por exemplo. Então, esse eu acho um ponto super positivo, mas devo reforçar e muito. Se você vai vir de carro para o Paraguai, toma cuidado, porque os paraguaios eles são doidinhos. Então, eu uso aquela tática, remédio para um doido é um doido e meio. Então, se eles já são doidos, eu sou um pouquinho mais doido, porque eu cresci dirigindo na Zona Leste de São Paulo, né? Então, a gente aprende a ficar um pouquinho mais ligeiro. Mas se você puder evitar andar de carro, você não tem tanta prática, assim, pô, fica num local de fácil acesso, igual a gente tá lá do lado do Passeio La Galeria, que é tipo a Faria Lima deles aqui. Então muita coisa a gente consegue fazer a pé. E aí você pode usar Uber, pode usar Bolt para poder fazer esses percursos históricos, né? Não recomendo ficar no Centro Antigo, que é onde tem os principais monumentos, tipo o Panteão de los Heroles, que os restos, as cinzas do Solano Lopes estão lá. Faz esse trecho andando, faz um boltzinho. A gente veio de carro, a gente vai pegar um estacionamento ali pela região, caminhar pelos principais pontos e depois seguir viagem. Mas essa é a minha principal dica, assim. Se você já está acostumado com o trânsito maluco, se você dirige em São Paulo, no Rio de Janeiro, acho que tá tranquilo você dirigir por aqui. Agora, se você já está acostumado com o trânsito um pouco mais tranquilo, você vai sofrer um pouco aqui, viu? E depois do rolezinho, por que não vir no bar mais antigo de Assunción? Bar San Roque. Fica aqui bem próximo do centro velho, né? Nos arredores aqui de onde está a faculdade antiga, tá, esse tipo de coisa. Eu queria ir no El Bolse, porém, eu já fui no El Bolse da outra vez, que é o terceiro mais antigo de Assunción. Então, vamos no San Roque, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, acho que eu vou fazer desse lado, mas ele funciona desde 1900. Vamos ver o que a gente tem de gostoso aqui para comer. E aí, que tal o bar mais antigo de Assunción? Ó, acabei de receber aqui o cardápio. Eu vou dar uma olhada. Eu tô contra a luz, será?
Putz, eu tô um pouquinho contra a luz, mas... Bom, tem o menu do dia, lunes e viernes, martes e jueves. Com certeza não vou lembrar, mas, por exemplo, de entradinhas, ó, tem milanesitas de queijos em cubitos, picada tradicional, anelas calamar, milanesa de camarones, tem carnes, pastelitos fritos. Bom, vou dar uma explorada aqui no cardápio, ver o que eu vou pedir. Quando eu fui no Elbows, eu pedi a sopa de surubi, inclusive tem lá no meu Instagram. Como que foi a experiência? Era uma sopa, tava um dia quente pra caramba, e surubi é tipo um pescado aqui da região. Então, vamos dar uma olhada. Ó, tem várias fotos históricas aqui, achei legal demais. Ó, já pedimos o prato. Vai ser uma costicha de cerdo, que é costela de porco. Vinha com uma salada, eu ia falar ensalada, vem com uma salada. Mas... No, Vino blanco. Ele veio só confirmar o pedido, mas o clássico pãozinho, ó, vem tipo cestinha, acho que como é tradicional em todo restaurante que a gente vai, seja na Argentina, seja aqui, e vem com esses patezinhos, ó, que é uma coisa maravilhosa. Não, tinha uma pastinha de alho no Lô de Osvaldo, pra mim é inesquecível. Pãozinho quentinho. Ó. O que será que é esse patê? não sei, também tô... Ele tem um gostinho de alho. Mas ele Parece ele ter um alho poró. mais fininho. Nossa, muito bom. Não, esses patezinhos, eu acho que aquelas conservas que tem na Argentina, eu acho maravilhoso. Eu lembro, uma pra mim inesquecível foi uma conserva de feijão branco que eu comi lá em São Martin de Los Andes, num restaurante de massa super escondido, era uma coisa que tipo, só os locais iam, que eu dei a sorte de descobrir, foi maravilhoso. Então... Graças. Ó, a gente pediu a costela, que agora a gente tá meio indecisa se é uma costela de porco ou não. Mas nossa, ela tá super bonita. Eu ia falar que ela tá se desfazendo, mas não tá tanto, mas ó. Parece tipo um molho barbecue assim por cima. Muito boa. Vou seguir comendo essa costelinha aqui, porque ó, eu não tô me entendendo com o osso dela, mas ó, com arrozinho assim. E tipo, não é barbecue, é o próprio molho dela. A gordurinha que ela vai soltando. Segundo eles, é um prato bem tradicional aqui. Eu queria um com mandioca, mas a gente acabou chegando com o tempo apertado. Inclusive, isso é outra coisa que a gente repara muito. Aliás, eu não acho uma coisa exclusiva do Paraguai, exclusiva da Argentina, exclusiva do Brasil. Mas muitos horários de funcionamento não estão atualizados no Google. E assim, a gente não gosta de chegar num restaurante faltando 10 minutos para fechar. A gente prefere chegar pelo menos uma hora, porque a gente entende dinâmica de cozinha e tal. E aqui dizia que fechava 15h30, mas aqui diz que fecha às 15h. A gente chegou 2h30, já chegou um pouco preocupado. Então alguns pratos a gente não conseguiu pedir. Tipo, a gente queria um assado com mandioca, mas pelo tempo não ia dar. Então a gente acabou ficando com outros pratos por conta disso. Então assim, a informação do Google ela serve como um bom norte, mas nem sempre ela vai estar 100% atualizada, né? E quase fazer um apelo. Quando vocês forem no restaurante, tira a foto do cardápio. Vamos subir no Google para facilitar a nossa vida, que a gente sempre procura foto de cardápio
E as fotos são super desatualizadas. Antes disso aí, a gente vai pedir o cardápio deles aqui, tirar foto e subir lá. Então, se você está vindo para Assunção, olha o San Roque no Google. Você vai ver as nossas fotinhas lá para você ter uma ideia dos preços. O que a gente já viu mais ou menos por cima, esse prato ficou por volta de 50 mil guaranis. Vai dar mais ou menos R$45. Aí a gente trocou a guarnição que vinha por arroz branco e pediu um adicional de papas fritas, que são as batatas fritas. Se eu não me engano, acho que 15 mil guaranis, deve dar uns 13, 14 reais mais ou menos. Então, ou seja, prato principal, mais uma guarnição adicional. E as bebidas, se eu não me engano, o suco tava 12 mil guaranis, que deve dar uns 8, 9 reais mais ou menos. Não, dá uns 10, 11, né, que é menos 10%. Sim, é preço de São Paulo. Até um ligeiramente mais barato. Uma copa de vinho era 35, vai dar uns 32. E o vinho na taça, 35 mil guaranis por volta aí de 32, 33 reais mais ou menos. Assim, por uma capital e por ser um restaurante histórico, um restaurante que está desde 1900, eu achei os preços super ok. Exemplo, o Lode Osvaldo, que a gente estava muito cansado, acabou não filmando. É um restaurante bem caro. Então a gente já percebeu que comida aqui, principalmente comida com muita carne assada, acaba sendo cara. No mercado a gente viu que a carne é um pouco cara também. Alguns itens importados são caros, né? Então tem mais ou menos mais. Se você estiver por aqui, também não deixa de ir no Lode Osvaldo, porque a comida deles é muito boa. Eu amo a sopa paraguaia deles. E antes de ir embora, eu não vou deixar de ir no Na Eustáquia, que pra mim foi a melhor chipa guaçu que eu comi até agora. Então é outro lugar que eu gosto bastante de ficar lá no Shopping Del Sol. Esse com certeza a gente vai conseguir filmar. E aí chegamos no Palácio de los López. A gente não pode filmar aqui na frente, então a gente tá só passando. Mas acho que é um dos pontos mais bonitos aqui de Assunção, viu? Do outro lado também você consegue ter uma boa visão dele, e ele faz parte dessa caminhadinha histórica aqui, que é tudo bem sinalizado. Aqui você começa lá pelo Panteão de los Heroles, que tem os restos mortais, não sei se cinzas ou se alguma outra coisa, do Solano Lopes, e várias outras figuras que são assim extremamente importantes para a história do Paraguai. A gente vai passar agora um pouco por trás do palácio, e aqui é de novo a Avenida da Costaneira do Paraguai. Nossa, mas é um prédio muito imponente, olha isso. E tem outro cartel aí de Assunção. Depois de dar aquele rolezinho no sol, agora, tipo, já anoiteceu, né? A gente veio aqui dar uma caminhadinha aqui no shopping. Claro, o shopping acaba não sendo muito a minha praia, porém, a gente acabou ficando nessa região, que é como se fosse a Faria Lima deles aqui. E esse shopping é um dos mais chiques aqui do Paraguai, é o chamado Passeio La Galeria. Tem o Passeio de la Galeria e o Del Sol, são os dois shoppings mais chiques, assim. E, pô, principalmente esse Passeio La Galeria, ele é ótimo para jantar. Então tem muitos restaurantes, tem o Lode Osvaldo, que é um restaurante que eu gosto muito. Tem várias outras opções de pizza, de massa, então é uma ótima opção também para almoçar e para jantar.
Ó, visual geral do shopping assim. É tudo muito bonito, muito bem decorado. Creio até que deve ser uma das únicas Starbucks daqui. A gente não vê muito, só que sempre tem bastante loja de grife, bastante marcas assim. Só que acho uma coisa que é a dúvida de muita gente, que era a minha dúvida também. Não é um shopping barato, é um shopping bem caro. Não sei se só pela questão da localização, que pode acabar afetando um pouco também, ou se de fato as políticas de impostos aqui são um pouco diferentes. Só que marcas que a gente tem uma certa facilidade de encontrar no Brasil, aqui ela acaba ficando até mais caro. Então não vimos muita coisa interessante, mas pô, para você jantar, para você comer, para você tomar um café, vale super a pena. Tem o Juan Valdez, aqui tá, ó, desse lado aqui tá Starbucks. No outro canto tem o Juan Valdez, que é uma cafeteria que eu achei bem boa, então vale muito a pena. Mas a gente vai dar uma olhada nas lojinhas aqui e depois eu quero dar uma volta ali onde ficam os restaurantes, vocês darem uma olhada, você vê que tem bastante coisa legal. Só que, informação importante, shopping aqui fecha 9 horas da noite. E assim, eu tô trabalhando e aqui anoitece tarde. Cara, é bizarro, tipo, às vezes eu estico até 7, 8 horas da noite. E aí quando eu penso, pô, tá na hora agora de dar uma explorada na cidade, tá tudo fechando. Então essa é uma coisa que não achei tão legal, mas até as 9 da noite ele tá aberto. As lojas fecham, só que você tem toda a parte de restaurantes e o estacionamento fecha meia-noite. Outra coisa que eu achei legal daqui, a maioria dos shoppings você tem 2 horas de estacionamento grátis e depois eles começam a cobrar ou 5 mil ou 10 mil guaranis, que vai dar mais ou menos 8, 9 reais no caso de 10 mil guaranis. 5 mil vai dar uns 4 e pouquinho, então acaba sendo mais barato até que shoppings do Brasil. Que, nossa, acho que a última vez que eu estacionei em shopping no Brasil, ela já tava cobrando tipo 25 reais, então acho que acabou não valendo muito a pena. Mas, bom, vamos dar uma volta agora na parte dos restaurantes. E aqui, como eu comentei pra vocês, é a parte dos restaurantes. Tem até uma praça de alimentação no último andar, que é a praça de alimentação com Mac e tal, tipo aquelas franquias que a gente tá um pouco mais acostumado. Mas aqui, na minha opinião, é onde tá o ouro. Então, pô, tem muito restaurante legal. É um puta de um clima agradável. Você vê que ainda tá com as decorações das festas de fim de ano, é a coisa mais linda. E aqui eu já comi no Lô de Osvaldo e no Nha Eustáquia. São 2 restaurantes que eu considero muito bons. O Lô de Osvaldo é de carnes, vai ser consequentemente um pouco mais caro, mas assim, um jantar lá você vai gastar o mesmo patamar que você gasta em São Paulo. Não vai fugir muito disso. Talvez um jantar para 2 pessoas sem vinho, você vai gastar aí na casa de uns 250 reais para 300 reais. Então, óbvio, para quem está um pouco mais acostumado com os valores de São Paulo, Rio de Janeiro, não estranha tanto. Talvez quem está um pouco mais acostumado com locais mais baratos possa estranhar também os preços daqui. Só que você tem várias opções, tem bastante massa, tem bastante pizza e você pode curtir esse lugar super arborizado, muito bonito. Você tem vista, ó, tem eu ia falar, é um drone ou é um avião ali em cima? Olha a vista. É um lugar muito bonito. Assim, se você tá vindo para Assunção, dica, fica perto do Del Sol ou do Passeio La Galeria, porque você com certeza não vai se arrepender. Detalhe, são 2 andares, a gente passou só no primeiro, a gente ainda vai subir para ver o de cima. Mas ó, essa é um pouco da entrada do Passeio La Galeria. E ó, uma outra informação que eu acho super legal é que hoje não tem vento e a gente ainda tá contra a luz, então talvez não vai estar... não vou conseguir mostrar com tantos detalhes, mas sabia que a bandeira do Paraguai é a única que tem um brasão na frente e outro brasão atrás? Pô, achei isso sensacional. Vou procurar um pouco das imagens de quais são os brasões e ver se eu ainda acho uma bandeira com mais vento, talvez, para conseguir mostrar a frente e atrás
dessa bandeira do Paraguai. Mas achei uma informação bem relevante, bem interessante saber que são 2 brasões, um na frente e outro na parte do verso da bandeira. Ó, e isso é o que eu comentei com vocês, ó. Essa é a frente da bandeira do Paraguai. E atrás é o brasão de paz e justiça. Na frente, República del Paraguai, e atrás, paz e justiça. Legal, né? Você sabia disso? E aqui é o segundo andar. Vamos dar uma voltinha para mostrar os restaurantes. Então aqui a gente começa com uma sendo pizzas, aqui é tipo um bistrô. O Lo de Osvaldo, que acho que é famoso e tradicional aqui, Parixa. Esse que eu comentei que um jantar aí para 2 pessoas vai ficar na casa de R$250. Não é dos mais baratos, mas também não é absurdo. E ele é todo temático de futebol, ó. E você sempre jantando com essa vista. Olha. Opções de restaurantes aqui não vão faltar. Mas, de fato, é muita massa, muita pizza. A gente não vê tanta coisa, digamos assim, um pouco mais tradicional. Esse daqui a gente achou legal. E o capo? Pasta de verdade. Esse também eu tô bem curioso, viu? Sem montaditos. Olha, uma peça de Ramon gigante ali, ó. E a gente termina no La Cabreira. E aqui tem uma passarelazinha pra gente curtir um pouquinho dessa vista, ó. Estamos mais perto da bandeira, mas não vai dar pra mostrar o logo da frente e o logo de trás, ó. Mas olha que bacana, não sei se dá pra ver na câmera, só que esse prédio a gente consegue ver da varanda do Airbnb. Hoje ele está iluminado com as cores da bandeira do Paraguai. Aqui é tipo um posto de combustível e uma conveniência que a gente achou a coisa mais chique. Mas essa é um pouco da vista, da voltinha, em um dos shoppings mais luxuosos aqui do Paraguai. Não sei se vai dar tempo de fazer o Del Sol, que lá também tem outro lugar que eu tô curioso para conhecer, que é o Deli Market. Mas pelo menos aqui tá listo, já conseguimos dar uma boa volta. É um restaurante, é um shopping que eu recomendo bastante, principalmente pelas opções de comer. Compras, como eu comentei, não é uma coisa que vai sair super barato. Tem coisa que vai sair ou o preço do Brasil ou um pouco mais caro. Talvez você encontre uma promoção aqui ou ali. Mas eletrônico, aqui em Assunção, até o momento que a gente viu interessante foi o shopping. De fato, muita coisa que a gente cotou lá está o mesmo preço da Del Oeste, porém ele não tem tudo que tem da Del Oeste. Então, por exemplo, iPhone, MacBook, essas coisas você encontra. Agora, outros cacarecos eletrônicos você vai encontrar muito da marca própria deles, que é a JOG, que também tem preços super bons. Assim, a gente estava vendo, tipo, cacareco de casa, um liquidificador com o jarro de vidro. Tava saindo $28. Pô, é um preço interessante, assim. Claro, a gente não tem muita visão da qualidade da JOG, mas por $28, talvez valha arriscar, porque, pô, se ele durar, sei lá, 2, 3 anos, você ainda vai ter pago menos da metade do preço a comprar um liquidificador com o mesmo copo de vidro no Brasil, né? Então, é isso, um pouco do que é Assunção. É uma cidade, assim, que eu não canso de falar, eu amo muito essa cidade, eu acho que tem muita coisa interessante para fazer aqui, acho que é um destino que acaba até sendo um pouco ignorado por nós brasileiros, né? E para a última etapa da viagem aqui em Assunção, um lugar que eu gosto muito, voltei para cá de novo para comer esses quitutes paraguaios que eu adoro. E acho que assim, é uma franquia que tem várias unidades aqui pelo Paraguai que vende muita coisa tradicional, não só
de lanchezinhos, mas também de pratos. Então, eu lembro que eu comi o bife koyo, que era tipo, parecia uma vaca atolada, maravilhoso, comi no ano passado. E aí hoje, meu maior foco, na verdade, são os quitutezinhos, né? Então, pedi 6 coisas aqui. Tá cheio de coisinha para comer, mas basicamente é a tradicional sopa paraguaia, que aqui é chipa-guaçu. Essa daqui, se eu não me engano, é uma chipa de carne. Tá quente pra caramba. Ó, essa daqui é uma chipa de carne. Essa daqui é a chipa tradicional deles. Aqui é uma chipa recheada com carne, que foi a minha favorita do ano passado. E dessa vez eu quis pegar o pastel de mandioca deles, que lembra uma empanada, só que feita de mandioca. Tudo isso aqui com 2 sucos deu um total de 83 ou 85, foram 83 mil guaranis, que vai dar mais ou menos o que? Uns 78, 19 reais, né? Mas assim, chipa normalmente gira em torno de 8 a 10 mil guaranis cada uma. A tradicional tá 6. Essa tradicional aqui, 6 mil guaranis, que vai dar mais ou menos uns 5 reais. Então, os preços no geral são baratos, digamos assim, são abaixo de grandes capitais, se você comparar São Paulo, Rio de Janeiro, mas assim, não é aquela coisa que está super barata. Eu lembro que no ano passado, quando eu vim, eu paguei bem mais barato, assim, eu lembro que eu comi mais do que isso e tinha dado 30, 40 reais. Agora está num patamar um pouco mais alto, mas ainda acaba sendo uma capital super barata. Se você for comparar com, óbvio, outras capitais, se eu for comer essa quantidade de comida em Floripa, em São Paulo, Rio de Janeiro, você vai acabar pagando mais caro, né? Só que agora é o momento de provar. Eu não sei qual que eu começo. Como esse segundo prato aqui, ele tá um pouquinho mais quente, acho que é melhor a gente começar pelo prato mais friozinho. Vou começar pelo meu favorito, porque é o que eu mais gosto, eu gosto de comer primeiro, porque senão depois eu não aguento comer todo o resto. Isso aqui é maravilhoso. É muito bom. Ah, tiveram sucos também. O meu é de abacaxi. Agora, a minha favorita que eu comi no passado tava mais gostosa. Acho que ela tá com gosto de erva doce muito forte. Só que ainda não supera uma chipa que a gente comeu a caminho de Assunção. Acho que devia estar o que? 1h30 de Assunção. A gente parou num lugar de chipa no meio do nada, que o cara é de, acho que Coronel Delgado, segundo ele é capital da chipa. A chipa tradicional deles era uma coisa de louco, tava quentinha ainda, muito boa. E agora, pastel de mandi, lembra muito uma empanada, se eu não me engano é de mandioca. Volta a câmera. Volta a câmera. Ixi, a câmera ficou doidinha. Bom, depois de probleminhas técnicas a gente voltou. Então a gente já provou a chipa o, se eu não me engano, que é essa com recheio de carne, a chipa tradicional, pastel de mandi. Agora, sopa paraguaia. Essa tá quentinha. É chipa-guaçu, né? É muito bom. É muito bom. E essa tá com os pedacinhos de milho. Bem diferente. Gostosa? E a última
Isso aqui tá quente, viu? Isso aqui lembra muito um croquete. Do ano passado tava mais gostoso. Ou não sei se eu tava com mais fome, talvez. Mas assim, gostei. O passado tava melhor. Não sei se também, assim, o ano passado eu fui no Naostaque do Del Sol. O Naostaque é maior. Parece bem um restaurante mesmo. Esse aqui tem bem uma carinha de quiosque, assim. Então, talvez sejam comidas um pouco mais prontas, assim. Estão gostosas, estão saborosas, mas não estão tão boas. Eita, me parece que a gente começa a comer aqui e a mosca aparece. Meu Deus do céu. Mas essa é a etapa final, então, das comidinhas aqui de Assunção. Então, provamos bastante coisas tradicionais, coisas que eu amo. Isso aqui é uma coisa que eu sinto falta. Apesar de ter chipa no Brasil, não é chipa igual daqui. E claro que eu não ia deixar de falar um pouco dos preços aqui do Paraguai. A gente acabou de abastecer 30 litros aqui no Copetrol, mas tipo Petrosur, Copetrol e Petrochaco são redes que a gente viu bastante por aqui. A gente colocou o diesel Elite S10, que tá dando por volta de 8.300 guaranis. Isso vai dar 7 e pouquinho reais. E ó, a gasolina aditivada tá 5.940. Isso aí deve dar o quê? Uns 5 reais mais ou menos, né? 5,50 o litro. Então, assim, tá um pouco mais caro que o Brasil, mas nada absurdo, assim, comparado com a Argentina, por exemplo, né? Então, colocamos aqui 30 litros para poder seguir viagem.